boa noite, com muito frio a todas e todos que nos acompanham aqui no Portal Desacato, na nossa 18ª edição do nosso JTT Oeste. Boa noite, companheira Júlia Sajorato, aqui no suporte e edição do programa. Boa noite, Cláudia Baumgardt. Boa noite a toda a nossa audiência, né, que nos acompanha fielmente toda sexta-feira. Gente, hoje nós chegamos aí a mais de 550 mil mortes pela Covid-19, nessa antipolítica do governo de Jair Messias Bolsonaro. E a gente vai mostrar aqui, companheira Cláudia, uma fotografia de como a favela tem respondido a esse governo que é assassino. Né? Nós temos a foto aí da Vila Nova 1, aqui em São Miguel do Oeste, com um texto, né, do Eliezer Antunes de Oliveira, que está nos acompanhando aqui, inclusive, que se chama Canalhas. Causam o desespero, tiram o teto, semeiam o mal, destroem os sonhos, transformando em dores a vida real. Desses não esqueçamos, façamos da dor o combustível para construir outro mundo possível. E é com esse escrito, né, com esses versos também do Eliezer e com a foto aí do Fora Bolsonaro, desde a Vila Nova 1 aqui de São Miguel do Oeste, que a gente também abre a nossa edição do JTT Oeste. Boa noite, companheira Cláudia. Como está você? Como está Santana do Livramento? Porque aqui está muito frio, gente. Começamos amanhã aí com temperaturas negativas, né? Como está por aí? Boa noite, Claudinha, a Júlia que está no suporte, a audiência que vem chegando também. Bom, o frio, eu acho que ele abraçou o Brasil, né? Acho que as temperaturas andaram caindo ao longo de todo o território brasileiro e que é um frio necessário, mas que também é um frio que expressa a desigualdade social, que expressa a condição que esse sistema capitalista e daí também os seus sócios, né, como é Jair Messias Bolsonaro, vem aumentando ainda mais esse abismo que faz com que esse frio seja cruel, né? E que daí também a gente vai falando ao longo dessa nossa edição de sexta-feira gelada sobre esse frio. E temos para a edição de hoje, Claudinha, peço a liberdade para falar temos 4 momentos, né? Temos uma matéria sobre o valor que foi bloqueado, que foi de 1,79 milhão do atual prefeito e do ex-prefeito de Guaraciaba, no interior de Santa Catarina, por suposta rachadinha de salário de comissionados. Temos também a coluna com o educador popular Gilson Carlos Souza, que logo está aí com a gente também. A matéria sobre a articulação dos povos indígenas na região sul para o agosto de lutas. E a coluna com o educador Ricardo Velho, que também vai nos agraciar com a sua presença nessa edição de sexta-feira. Muito bem, companheira Cláudia. Então, essas são as matérias, né, as colunas também dessa noite de sexta-feira. E eu vou chamando aqui a coluna Caboclada em Ação, e chamo ela por primeiro também, gente, porque o programa de hoje, então, ele foi gravado, né, porque justamente temos um momento bem especial, uma transmissão ao vivo, aí solidária também, desde as terras contestadas, e o nosso companheiro, o educador popular aí, Gilson Carlos Souza, vai falar para a gente um pouquinho sobre isso. Então, Júlia, coloca a vinheta, por favor, e a gente deixa o espaço aqui para que o nosso companheiro Gilson possa conversar também com a nossa audiência. Boa noite, audiência do Portal Desacato. Boa noite, audiência do JTT Oeste. Estamos chegando desde aqui, terras contestadas, nessa sexta-feira gelada. Lembrando sempre que o frio é algo inerente à natureza na nossa região. O que não é inerente é o fato de pessoas morrerem de frio. Isso faz parte desse capitalismo selvagem que não tem o ser humano como centro. Ou seja, quando o capital está no centro, pessoas morrem de frio, morrem de fome e morrem de sede, mesmo tendo abundância de comida, abundância de agasalho e abundância de água em alguns locais, né? Porque esses bens que são ou deveriam ser comuns estão concentrados nas mãos de alguns. E hoje é um dia muito especial para nós aqui da região do Contestado.
nós vamos estar realizando em conjunto com a Associação Hayashi-Ha Vital Fraiburgo de Karatê-Do e a APAFEC, a terceira live solidária do SECAP e do Karatê-Do. Esse projeto, ele tem dois objetivos. O primeiro objetivo, abrir espaços para músicos e cantores de Santa Catarina. O segundo objetivo é mobilizar recursos financeiros para a manutenção dos projetos ligados ao SECAP e à APAFEC e ao projeto Cidadão do Futuro de Karatê-Do, aqui de Fraiburgo. Então, hoje, nós vamos estar recebendo o cantante, o trovador Pedro Pinheiro, de São Miguel do Oeste, né? A partir das 19 horas, nós vamos estar com essa transmissão ao vivo e queremos todos que acompanham o JTT nesse momento, nos acompanhando também, fazendo parte dessa transmissão. Vamos nos aquecer nessa sexta-feira gelada. Durante a madrugada, Fraiburgo registrou temperaturas negativas. Ao amanhecer, até às 10 horas da manhã, eram 0 graus. Durante o dia, esquentou um pouquinho e agora à noite voltou a cair a temperatura. Então, vamos nos imaginar em roda de um fogão a lenha, com uma chapa de pinhão e ouvindo a boa música do trovador Pedro Pinheiro. Também terão entrevistas. Nós receberemos alguns companheiros, algumas companheiras que nos darão entrevistas e trataremos sobre temas, né, diversos aqui de Fraiburgo e região. Então, eu convido a todos, nas páginas da APAFEC, do Karatê-Do e de outros parceiros e parceiras e aliados, acompanhem a terceira live solidária do SECAP. Dessa forma, eu me despeço, deixando um caloroso abraço e a nossa solidariedade às mais de 550 mil vítimas do Covid-19, do Bovid-17 e da antipolítica, da necropolítica desse governo capitaneado por Jair Bolsonaro e seus comparsas. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma coluna Caboclada em Ação. Até lá! Muito obrigada, Gilson. Aqui, com a fronteira pertinho do Uruguai, vai ter o fogo no fogão, mas não vai ter o pinhão, infelizmente, mas vou acompanhar com bom chimarrão, com certeza, hoje à noite. E a gente apresenta agora uma matéria sobre a articulação dos povos indígenas na região sul do país. Diversas lideranças de diferentes povos indígenas da região sul do Brasil realizaram nos dias 23 e 24 de julho uma reunião na terra indígena Serrinha, a fim de garantir a organização das lideranças para os enfrentamentos e lutas desse próximo período, aliados ao dia 9 de agosto, o Dia Internacional dos Povos Indígenas, e a retomada do levante pela terra em Brasília, a partir do dia 22 de agosto, quando retorna a votação pelo STF o caso de repercussão geral sobre a tese do marco temporal. O pessoal sabe que a gente teve em Brasília, né, enfrentando a questão da PL 490, e no retorno lá a gente soube que não houve o julgamento do marco temporal. Então voltamos para nossas aldeias e resolvemos então se organizar para dia 25, conforme ficou marcado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, através disso, a gente se organizou, fizemos uma grande reunião, uma grande assembleia na terra indígena do Serrinha, né? Onde a gente se organizou para enfrentarmos, né, o que é que vai acontecer com os povos indígenas a partir do dia 25 de agosto, onde será votado pelo Supremo Tribunal Federal, na pauta, né, dia 25,
o grande tabu que a gente pode, se Deus quiser, quebrar esse tabu depois da Constituinte de 88. Então, né, a pauta foi a repercussão geral, onde participou o povo caigangue, o Guarani, né, os Xoclém de Ibirama, teve lideranças de Ibirama, cacique geral de Ibirama teve, do povo Xoclém teve nesta reunião, né, e lideranças como Cretan, né, da APIB, Marciano da Arpim Sul, e pessoas também da área da saúde, como o nosso irmão Isaías, o coordenador do Polo Base de Passo Fundo também, né? Outro indígena, né? Então, a gente tratou a questão do marco temporal. Foi uma grande reunião, onde a gente acredita que saímos mais fortalecidos e estratégias enfrentarmos o marco temporal que está aí nesses dias. Eu vejo com muita fé as comunidades, lideranças, os caciques, que fizeram uma grande assembleia, né? E eu, como coordenador do CEPI, né, do Caigangue, fiz essa convocação junto com o movimento indígena, o Luiz Salvador e o Isaías, né, do Condiz, que faz parte da saúde, né, do Conselho Distrital de Saúde Indígena, e saímos, eu acredito, teve pessoal de Porto Alegre, toda a região norte, né, faltou algumas lideranças que, por motivo maior, não estiveram, mas 80% a 90% das lideranças, caciques, estiveram nessa grande reunião. Os nossos avós, nossos pais, lutaram para ter 2 artigos na Constituição brasileira, né? E essas 2 conquistas foi a maior conquista da história dos povos indígenas. E hoje, né, ele está prestes a ser destruído, né? É como se fosse brincadeira para o agronegócio, para a bancada ruralista, né? Para o governo. É a mesma coisa que brincar de matar indígena, né? É a mesma coisa de matar de brincar de matar idosos, crianças, comunidades inteiras, que está posto hoje aí, né, nessa PL 490 e a repercussão geral. Essa é a fala, então, a entrevista com o cacique Deuclides de Paula, mencionando aí todo esse contexto também de articulação de lutas dos povos indígenas do sul do Brasil também para esse agosto indígena. Aliás, volta à pauta do STF também o caso de repercussão geral sobre a tese do marco temporal, onde vai se definir pela ampliação ou não do genocídio dos povos indígenas no Brasil. Então, é importante que a gente também fique bastante atentos, né, e atentas a essa pauta, né, a essa grandiosa luta. Vou pedir para a Júlia abrir aqui para a gente também uma matéria agora que a gente vai falar a respeito do município de Guaraciaba, aqui no interior de Santa Catarina, uma matéria que está no site aí também do Ministério Público. Isso, e a gente vai contextualizando aqui, se puder abrir mais aqui na tela, Júlia, isso, obrigada. Então, gente, o que aconteceu? O Ministério Público de Santa Catarina, ele obteve na Justiça o bloqueio de bens de quase 2 milhões do atual prefeito de Guaraciaba, o Valdecir Dorigon, e também do ex-prefeito Roque Luiz Meneghini. O bloqueio ele foi deferido em ação civil pública ajuizada devido à suposta prática de rachadinha, vindo aí também nessa corrente do governo federal, né, que a gente conhece muito bem. Então, veio essa exigência também de repasse de parte do salário de servidores comissionados como condição para permanência no cargo. Isso é bastante grave. A ação ajuizada pela 4ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Oeste, com apoio também do Grupo Especial Anticorrupção, busca a condenação dos 2 acusados pela suposta prática de ato de improbidade administrativa por violação dos princípios regentes da administração pública e enriquecimento ilícito, em virtude, então, dessa suposta exigência de contribuição de parcela dos valores recebidos por servidores públicos ocupantes de cargos
em comissão no município de Guaraciaba. E sobre isso, então, a gente vai acompanhar um vídeo feito pelo Henrique Schwartz, que é o presidente do Partido dos Trabalhadores de Guaraciaba, contextualizando para a gente um pouco melhor a respeito dessa situação também e trazendo essa denúncia, né, que é bastante grave. Guaraciaba também é um município pequeno aqui do interior do estado de Santa Catarina, e a gente vê que esse tipo de prática, infelizmente, segue também essa lógica que a gente vem acompanhando do governo federal, e isso precisa ser denunciado ainda mais mediante o silenciamento da mídia tradicional, da mídia regional. Então, a gente vai evidenciando isso também para a nossa audiência, porque nós trabalhamos com informação. Informação, ela é um direito humano, então a gente precisa trazer presente isso para que as pessoas também tenham acesso a essa informação e a essa investigação que o Ministério Público tem feito também. Então, Júlia, coloca para a gente, por favor, o depoimento do companheiro Henrique. Henrique Schwartz, presidente do Partido dos Trabalhadores do município de Guaraciaba. Esta semana, o município de Guaraciaba foi surpreendido de forma negativa por noticiários da imprensa regional e local da prática de rachadinha praticada pelo ex-prefeito Roque Meneghini e pelo atual prefeito Vandecir Dorigon. Isso são ações que o Ministério Público vem fazendo para o combate à corrupção. Então é muito importante. Queremos aqui ressaltar que o Partido dos Trabalhadores é contra esse tipo de prática. Acho que temos que trabalhar em prol do nosso município. Guaraciaba tem um povo trabalhador, o comércio, a indústria, a agricultura, e os serviços, o setor de serviços, somos um povo trabalhador. No entanto, não merece esse tipo de prática. Isso vem a trazer um prejuízo muito grande na imagem do município. Então, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Queremos parabenizar o Ministério Público pelo trabalho e também parabenizar as pessoas que fizeram essa denúncia. Não sei quem foi, o partido não sabe, as pessoas do partido não sabem quem foi, mas queremos parabenizar pela coragem de fazer essa denúncia. Não podemos aceitar esse tipo de prática. Parece uma coisa tão distante, como a gente vê essa prática no governo federal hoje, nas instituições federais, que a mídia nacional está colocando isso já há algum tempo, e agora isso vem acontecer aqui no nosso município. Claro que essas pessoas citadas têm o direito de defesa, de ampla defesa. Eu acho que isso é primordial para todas as pessoas que são condenadas ou indiciadas, precisam ter seu espaço de defesa. Então é importante ressaltar que em período de eleição a população precisa prestar muita atenção em qual projeto está votando. Claro que muitas vezes é enganada, como vemos por aí, principalmente a nível nacional, a nível estadual, como fomos enganados, e com essas práticas que hoje vieram à tona através do Ministério Público aqui do município de Guaraciaba, esse tipo de atitude nos faz repensar, nos faz a buscar, aprofundar qual o projeto político que nós queremos para o nosso município. As pessoas precisam se informar mais durante as eleições, não participar daquele oba-oba, daquela euforia, daquela paixão, mas precisa agir com consciência, buscar realmente
o que é melhor para o município, participar, fazer a discussão nas comunidades, na sociedade. Quero agradecer o espaço cedido desse jornal, o nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito bem, agora a gente vai acompanhar a coluna com o Ricardo Velho, como funciona a sociedade. Vamos entender, então, uma continuidade do que a gente vinha conversando sobre a exploração. Olá, companheiras, olá, companheiros. Voltamos com a nossa coluna Como Funciona a Sociedade aqui no JTT Oeste, dando continuidade a uma discussão que a gente tem feito aí no último mês sobre como funciona a exploração. Numa sociedade capitalista, estudamos aí, apresentei para vocês algumas categorias importantes para a gente perceber por que a classe trabalhadora na sociedade capitalista moderna é quem produz o conjunto das riquezas, dos valores e, portanto, do capital na nossa atual conformação. Isso se dá devido à troca de mercadorias. Ou seja, na nossa sociedade, hoje, tudo é mercadoria. E a principal mercadoria dessa sociedade é a mercadoria força de trabalho. O trabalhador precisou, durante séculos, ser expropriado de todas as suas ferramentas, de todos os instrumentos, de todas as matérias que dariam suporte para que ele pudesse produzir os seus meios de subsistência. Portanto, a classe trabalhadora nos últimos séculos passou por um conjunto de processos de expropriação. Nós fomos expropriados da terra, fomos expropriados das ferramentas, expropriados das máquinas, do conjunto da tecnologia que proporcionaria a nossa própria autoprodução enquanto sujeitos históricos. Ao fim desse processo de expropriação, que se retroalimenta, portanto, continua a acontecer, o trabalhador restou livre em dois aspectos. Livre para vender a sua força de trabalho a qualquer um que queira comprá-la e também restou livre de todos os meios que pudessem viabilizar a sua autoprodução. Portanto, o sistema capitalista tem disponível um conjunto de mercadorias, forças de trabalho, que podem ser compradas, usadas, e neste uso, como falamos no nosso último episódio, ao usar o capital, estas forças de trabalho, elas produzem mais quantidades de valor do que elas mesmas custam. Retomando rapidamente, uma mercadoria é trocada pela quantidade de trabalho socialmente necessário, abstratamente falando, que ela precisa para ser produzida. Só que esse valor, ele é dado, como eu apresentei, de forma social. Não quer dizer que uma mercadoria demorou tanto tempo, outra mercadoria tanto tempo, apenas nela mesma. É um conjunto de fatores que só pode ser entendido socialmente. O capital é uma relação social. E nessa relação social, onde as forças de trabalho são compradas pelo capitalista, esse capitalista usa essa força de trabalho, desgasta as matérias-primas no processo de produção, desgasta os meios de produção, e a força de trabalho, ao final de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, produz uma quantidade de valor. É o que alguns autores da teoria social chamam a força de trabalho é a galinha dos ovos de ouro do sistema capitalista. Porque ao ser usada, essa mercadoria, ela é a única capaz de criar mais valor do que ela mesma vale. E esse valor a mais, essa mais-valia criada no processo de consumo da mercadoria força de trabalho, é de onde a classe capitalista tira o lucro. A acumulação do capital se dá por esse processo de exploração
da mercadoria força de trabalho na sociedade capitalista. Esta exploração se dá o tempo todo e em todos os locais onde algum trabalhador esteja vendendo a sua mercadoria. Seja numa fábrica, seja numa fazenda, seja num banco, seja numa empresa comercial, se a classe trabalhadora, tanto enquanto indivíduo, ou como grupo social, estiver vendendo a sua força de trabalho e, portanto, recebendo um salário, este salário é fruto do seu próprio trabalho. E esse é o principal, vamos chamar assim, conteúdo da nossa conversa de hoje. O trabalhador paga a si mesmo. O salário é fruto do seu próprio esforço ao despender energia, cérebro, músculos, no processo de produção. E ao fazer isso, portanto, o trabalhador produz, cria uma quantidade de valor que retorna a ele na forma de salário, e uma parte desse valor a mais do que isso que retorna para ele é apropriado pelo capitalista. Alguns diriam, tá, Ricardo, mas isso é injusto, porque uma parte da produção ficou com o capitalista. Do ponto de vista do sistema, aconteceu uma troca justa. Do ponto de vista da justiça burguesa, da justiça liberal, da justiça de mercado, foram trocadas mercadorias equivalentes. No entanto, como eu diria antes, a galinha dos ovos de ouro do sistema faz com que uma dessas mercadorias receba o seu equivalente na forma salário, mas ela é capaz de criar mais, ela é capaz de tirar da onde ela está, do processo de produção, mais valor do que ali foi colocado. E é aí que acontece a exploração. Então, o que é a exploração? É a compra e venda da mercadoria força de trabalho sob relações sociais de produção capitalista, onde, de um lado, o trabalhador recebe apenas o que é necessário para sua manutenção enquanto classe trabalhadora, portanto, sua subsistência, e do outro, uma outra classe que se apropria do valor criado além daquele trabalho necessário. Portanto, é um valor excedente, um trabalho excedente que se transforma no lucro do capitalista. As teorias liberais, no âmbito da sociedade, dizem que é a remuneração do capital pelo risco que ele se dispôs a correr no mercado, o que é uma bobagem sem tamanho. É uma bobagem sem tamanho porque o capital não tem risco nenhum. O capital oferece ao trabalhador a oportunidade de ser explorado e de criar mais valor e só o paga no final do processo. Não sei se vocês já notaram que a única mercadoria que é comprada e primeiro usada e só depois paga é a força de trabalho. O trabalhador tem que trabalhar o mês inteiro para só ao final receber o seu salário. Todas as outras mercadorias na nossa sociedade você primeiro paga e só depois consome. Se tiver algum problema, se tiver mal feita, se tiver algum defeito, você vai ao Procon, reclama, devolve, mas você já pagou. A força de trabalho, não. Portanto, o capitalista tem essa dádiva criada pela nossa forma de organizar a vida, que ele só paga ao final do mês. Portanto, ele já teve a sua lucratividade, ele já conseguiu o retorno dos valores criados durante aquele processo de exploração da força de trabalho. Quando a gente fala da exploração, quando a gente fala da existência de uma forma de organizar a vida que uma classe se apropria da riqueza e outra classe produz toda a riqueza, a gente mais ou menos fecha a compreensão sobre o que é e como funciona a exploração capitalista. Resta-nos agora, nos próximos capítulos, e já ficam aí todos convidados para que a gente continue esse nosso debate aqui, que vocês continuem assistindo a coluna, como que esta relação de exploração se mantém. Por que os trabalhadores, quando entendem isso, não se revoltam, ou quando se revoltam, o que propõem no seu lugar, e do ponto de vista do capital, como que acontece a gestão dessa exploração e a gestão dos conflitos derivados dela. Aí nós vamos precisar conversar um pouquinho sobre o Estado, sobre as leis, sobre as formas de coerção, sobre as formas de convencimento da classe trabalhadora,
de que esse seria o melhor sistema para se viver no mundo. Mas, quanto a isso, acompanhe a nossa coluna e nos vemos nessa discussão nas próximas semanas. Grande abraço a todos. Muito bem, muito obrigada ao professor Ricardo Velho por mais uma aula e essa bonita edição também da companheira Cláudia, né? Inovando também nessa edição também do JTT Oeste, alguns elementos a mais nessa coluna, então a gente fica bem feliz também, porque esse trabalho vem sendo construído também muito coletivamente, né, Cláudia? Então fica bonito, traz aí a importância política também do debate, do tema, bem bacana. Gente, nós estamos chegando ao final praticamente da nossa edição do JTT Oeste, uma edição mais curtinha hoje, mas é que também o frio tem sido muito cruel e a gente não deixa de trazer os temas importantes, né? Então, eu quero pedir para a Júlia colocar aqui na tela, porque amanhã nós teremos um sarau cultural, que a Pastoral da Juventude do Meio Popular do Brasil, que é a nossa organização, estará realizando, né? Dentro também da perspectiva do Seminário Nacional da PJMP, então é mais uma atividade desse seminário, que tem o tema aí na Ciranda da Vida, a Juventude Quer Viver. Então, amanhã, dia 31, a partir das 18h30, nós teremos aí uma horinha, basicamente, de sarau cultural. Serão mais de 10 apresentações também de vários estados brasileiros, trazendo a sua cultura, trazendo a arte, trazendo a resistência e trazendo também esse enfrentamento a toda essa estrutura, a todo esse projeto de morte que nos está imposto aí. Mas essa juventude aí é uma juventude brava, né, Cláudia? Assim como nós também somos, então a gente vai mostrar também por meio desse sarau cultural a nossa organização também a nível de Brasil. Cláudia, eu gostaria de agradecer também, mais uma vez, né, companheira, estando aqui com a gente, apresentando o JTT Oeste, ajudando a produzir. Um beijo para ti. Eu vou dizer assim, bom frio, né? Porque eu sei que aí tem fogão a lenha, então tem como se esquentar mais. Até o próximo programa, Cláudia. Beijo, Claudinha, Júlia. A gente tem que achar as formas, né, de aguentar esse momento, que é natural, né, diante das condições da natureza, mas é isso aí. A gente tem que, ainda que a gente consegue, né? E a gente segue em luta também em resistência a esse sistema que faz, como o companheiro Gilson falou na coluna, muitos morrerem de frio, que daí sim está retratada a crueldade desse frio, mas que também é de uma posição diante desse governo capitalista, cruel e desumano, né? Então, beijão, se cuidem também, mantenhamos os casacos a toda, né, para se manter aquecidos e aquecidas. Tá certo, muito bem. Antes da gente encerrar, eu gostaria que a Júlia colocasse aqui um vídeo, gente, feito em Campo Molhado, na terra indígena Mibiá-Guarani, no município de Barra do Ouro, no Rio Grande do Sul, onde o frio e a neve chegaram também com bastante intensidade, mas eles resistem, né? Os povos indígenas resistem aí, seguem na luta por justiça e construindo o bem viver. Neve tá caindo muito. Tá louco, vamos neve. É isso aí, é muito frio e nem todo mundo, né, tem essas condições também, a estrutura, né, para se proteger nesse momento, em razão da própria estrutura também social, né, desse capitalismo devastador. Então, a gente vai encerrar agora mesmo com os escritos também, Cláudia, do nosso companheiro aqui, o Roberto Libigotti, que é do CIMI Sul, que ele escreveu um texto trazendo as reflexões também sobre o que esse frio representa para os povos indígenas do sul do Brasil. Então, eu vou deixar uma foto aqui e a gente vai interpretando junto com a companheira Júlia Sagerato. Frio que faz doer a carne. A onda de frio que chegou nas regiões sul e sudeste do Brasil vem sendo celebrada por turistas e por aqueles que sobrevivem do turismo. Mas, assim como é celebrado, deve provocar a reflexão sobre o outro, sobre aquele que não tem como se proteger.
se agasalhar e repousar o corpo sobre um colchão e debaixo de um teto. O frio, como esse de fins de julho, nos diz que não podemos admitir pessoas sem cobertor, sem teto, sem terra, sem emprego, sem seus direitos à cidadania. O frio, como esse de fins de julho, nos diz que devemos nos indignar com a injustiça do abandono daquele irmão, daquela irmã, que não tem onde e nem como se proteger do frio. O frio, como esse de fins de julho, deve nos provocar a lutar contra aqueles que promovem, financiam e se beneficiam com as injustiças e com as desigualdades. O frio, como esse de fins de julho, deve nos convocar a exigir daqueles que nos governam a executar ações para a cidadania e promoção dos direitos humanos. O frio, como esse de fins de julho, nos chama a atenção para que sejam denunciados todos aqueles que agem com desprezo e desdenham da dor daqueles que sofrem. O frio, como esse de fins de julho, deveria despertar sentimentos de fraternidade para o outro, para aquele que sente a dor do frio no corpo e na alma. O frio, como esse de fins de julho, também nos faz enxergar aqueles que são solidários e estão lá, nas ruas, nas praças e viadutos, servindo e acolhendo o outro em situação de vulnerabilidade. O frio, como esse de fins de julho, nos faz perceber que há irmãos e irmãs, os que não estão do lado de dentro dos templos das portas fechadas, do lado de dentro dos palácios inacessíveis, do lado de dentro das mansões protegidas por seguranças privadas e públicas, os que acreditam no bem viver a caminho. O frio, como esse de fins de julho, é um grito de lamento. O frio também dói. O frio também mata.